derrube os muros que dividem o seu lar. Né? O mal, ele quer causar divisão, mas não vai causar, porque nós vamos derrubar os muros que querem separar, dividir e destruir a nossa família. Amém? Então vamos entrar já nessa palavra agora. Qual é o primeiro muro que o diabo, Satanás, levanta para tentar causar a separação na família? O primeiro é a mágoa e o ressentimento. Preste atenção agora, gente. Mágoa e ressentimento. Como é que o mal trabalha? Ele vai semeando no teu coração a mágoa, o ressentimento. Por quê? Porque quando há mágoa, quando há o ressentimento, o que acontece entre o marido e a esposa? Separa. Quando há a mágoa entre o irmão e o outro, o que acontece? Divisão. Separa. Quando há mágoa, ressentimento entre um filho e um pai, o que acontece? Vai cada um para um lado e os dois se separam. E é isso que o mal quer, separar a família. Né? E isso acontece sutilmente. Às vezes uma briga, às vezes um desentendimento vai gerando esse ressentimento que lá na frente vira uma mágoa e aí se torna um muro enorme entre os familiares, no meio do casamento, no meio dos irmãos, entre você e o seu filho. Às vezes uma coisa pequena se tornou ali um muro enorme, porque foi remoendo aquilo, ressentindo aquele problema, aquela briga, aquilo que foi falado, que foi um mal entendido entre um e outro, aquilo se torna uma mágoa. E no fim se torna um muro que às vezes tem separado muitos relacionamentos entre você e os seus familiares. E esse muro, né, ele só pode ser derrubado através de uma decisão sua. Porque assim como o ressentimento, a mágoa, é uma decisão nossa, o perdão também é. Pastor Fernando, mas a gente não manda no coração. Isso é mentira. A gente manda sim. A Bíblia diz que nós não podemos deixar que o coração mande na nossa vida. O que manda na nossa vida, primeiro é a palavra de Deus, a vontade de Deus, e depois a nossa cabeça, a nossa mente. Não o nosso coração. Porque se o teu filho te falou uma coisa pesada, desagradável, te maltratou, né? Se o teu marido te maltratou, se a tua esposa te maltratou, se houve algum desentendimento entre vocês, você decide se vai deixar a mágoa ou se você vai derrubar esse muro e não vai permitir que haja essa separação. Mas tem gente que ela faz o quê? Ela vira o rosto. Sim. Não fala mais com a outra. Age pelo sentimento, né? Sim, e às vezes a pessoa nem sabe. Porque muitas vezes a gente fala sem pensar. Ou na nossa concepção não tem nada demais aquilo que a gente falou. Mas eu não sei, ou a gente não sabe, como que a outra pessoa recebeu aquela palavra. Então, às vezes você está assim, não, mas não falei nada demais, não fiz nada. Sim, mas às vezes para a pessoa, ela mal interpretou algo, ela guardou algo e ela não falou nada para você, ela simplesmente se fechou. Então, isso precisa ser resolvido. Isso precisa ser solucionado, porque senão vai existir, como você falou, uma muralha, um muro que vai separar vocês. A união faz a força. A família tem que estar como? Unida. Olha só o que a Bíblia fala sobre a mágoa e ressentimento. Preste atenção. Que não haja no meio de vocês qualquer o quê? Amargura, indignação, ira, gritaria. Olha só, porque isso aí tudo gera mágoa, né? Isso aí tudo gera confusão, ressentimento. Então ele diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação. Se você ficou indignado com alguma coisa, tira isso do teu coração. Conversa com a pessoa. Não deixa essa amargura ficar manchando o teu coração contra alguém.
principalmente alguém da tua família. Aí ele diz, ira, quanta gente que vai dormir irada, né? Quantas pessoas que ao invés de resolver o conflito, ela fica irada e se afasta. Não! Gritaria, não pode existir gritaria e blasfêmias, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então você vê, Deus em Cristo nos perdoou. E o que ele manda a gente fazer? Seguir o exemplo dele. Perdoar, né? Independente do que foi feito, do que foi falado, do problema que houve, não pode guardar essa mágoa, esse ressentimento, tem que perdoar. Sejam bondosos, sejam compassivos, uns para com os outros. Amém? Porque isso vai fazer cair a muralha de separação que o diabo tentou levantar. Exatamente. Não haja pelo que você está sentindo no momento, né? Muito mais vale o seu relacionamento, seja casamento, seja com seus filhos, com seus pais, do que aquele sentimento de raiva que a situação fez você sentir. Então, pense em qual sentimento você tem deixado dominar dentro da sua casa. É o sentimento da raiva? É o sentimento das brigas, da ira? Não deixe que esse sentimento reine dentro da sua casa. Pelo contrário, que seja o do perdão, o de ser compassivo com o outro, de entender a dor do outro. Talvez ele falou de uma forma, ela falou de uma forma, estava num dia que ela estava com um problema, com uma dificuldade que às vezes você nem sabia, mas você deixou com que aquela resposta, com que aquele problema se tornasse um muro, ao invés de você derrubar esse muro com a bondade, né? Como tem sido ensinado nesse versículo. E com o perdão, tirando todo o ressentimento e toda a mágoa. Amém? Vamos continuar, porque existem outros muros que o diabo tenta levantar entre vocês para separá-los. Preste atenção. Palavras que ferem. As palavras, elas têm poder. E às vezes, esse muro, ele foi levantado, né, por causa de uma palavra que feriu. Toda vez que você fala uma palavra para uma pessoa, isso tem um efeito positivo ou negativo, a depender da palavra. Se é uma palavra de Deus, se é uma palavra boa, vai causar um efeito bom e positivo. Se é uma palavra de dúvida, uma palavra de negativa, uma palavra negativa, aquilo vai causar algo ruim. Imagine se nós entrássemos aqui no culto e falássemos para você palavras ruins, palavras de desânimo, palavras negativas, né? Se a gente ficasse aqui aumentando o problema, dizendo que não tem jeito, dizendo que você não vai conseguir vencer, você ia assistir o culto? É claro que não, porque essa palavra ia afastar você. Assim também, as palavras que a gente fala dentro de casa podem aproximar ou podem o quê? Afastar. A pergunta é, as palavras que você tem soltado, que você tem pronunciado dentro da tua casa, são palavras que geram união ou são palavras que afastam as pessoas, palavras que ferem, né? Há de se refletir. As palavras que você tem falado, será que são palavras de sabedoria? Ou são palavras movidas aos sentimentos de discórdia, de problema, de irritação, né? Pois é, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a língua, com a palavra que sai da nossa boca. A Bíblia diz assim, vamos ler. Pode começar a ler, Thaís, por favor. Assim, também a língua, pequeno órgão,
se gaba de grandes coisas. Olha só. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo. A língua é o quê? Um fogo. Presta atenção. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Olha o poder que a língua tem, né? A palavra. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então você vê o poder que há na língua, nas palavras que nós falamos. É como um fogo que queima uma floresta inteira. Quando a gente não sabe usar a língua da forma correta, a gente fere as pessoas. A gente queima, né? Como diz ali que é um fogo. Sim. Se você pegar fogo agora e jogar aí na sua casa, vai incendiar tudo. Sim. Uma fagulha pequena. Vai queimar tudo. Uhum. E às vezes é isso que a pessoa está fazendo sem perceber. Com a palavra que ela fala, ela está incendiando o casamento, ela está incendiando, queimando os filhos, queimando a casa. Por quê? Porque ela não soube usar esse órgão que é a língua. Ela não soube usar as palavras corretas. Palavras corretas geram união. Palavras colocadas no momento certo, da maneira correta, com sabedoria, como você disse, geram união. Mas as palavras colocadas de maneira errada, na hora errada, da forma errada, vão gerar dor, destruição e separação. E isso que você falou é algo muito importante, porque muitas pessoas falam assim, mas o que eu tô falando pro meu marido é o certo. O que eu tô falando pro meu filho é o certo, eu não tô falando nada errado, eu não tô falando algo que vai prejudicar ele, algo que vai prejudicar a vida da minha esposa, a forma, o que eu estou falando. Sim. Ok, mas a hora de falar faz toda a diferença, a forma de falar faz toda a diferença. Talvez é esse muro que você ainda não conseguiu derrubar, porque você quer falar o que é bom. Sim. Porém, você ainda não sabe falar na hora certa, com o tom certo, da forma certa, porque a mesma palavra pode ser falada de várias formas. Sim. E é isso que é isso que a sabedoria faz. É a gente conseguir falar a palavra certa também, na hora certa e do jeito certo. Se você ainda não conseguiu fazer isso, peça a Deus essa sabedoria para que a sua língua não incendeie a sua casa, tentando fazer algo bom e acabando incendiando toda a casa. E se você pedir a Deus, Ele vai te dar sabedoria. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo, eu não sei, como é que eu vou aprender isso? Sozinho não, mas com Deus você aprende. Sim. Né? E com Deus... ele é quem mais quer Sim. te ensinar, porque Deus ama a família, né? Exatamente. Não vamos incendiar, nós não vamos queimar. Pelo contrário, nós vamos usar a nossa boca, a nossa língua para trazer a paz, a união, para derrubar os muros, para tirar a separação e promover a união na família. A palavra tem poder. Use a palavra da forma correta. O que é isso aí? Egoísmo. Olha aí, gente. Egoísmo. Ah, mas isso aí causa uma separação na família. É ou não é? Hã? Em muitas casas o egoísmo tem reinado. Pois é. O egoísmo nem sempre a pessoa percebe. Por isso que a gente vai na Bíblia para você entender e conseguir corrigir isso. Preste atenção que diz o texto. Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse o quê? Pessoal. Ou vaidade. Já começa por aí. Quando a pessoa faz alguma coisa por interesse dela apenas, pessoal, ou por vaidade, ela já está agindo com o quê? Com egoísmo. Por quê? Pensar só em si,
nos seus próprios interesses pessoais, pensar na sua vaidade, no seu bel prazer e ignorar os outros, isso tem nome. Qual o nome? Egoísmo. E quantas vezes um filho é egoísta, um marido ou a esposa é egoísta dentro de casa? Não é tudo do seu jeito. Tem outras pessoas ali convivendo que também tem que ter o seu direito respeitado. Tá entendendo? Sim ou não? Aí ele diz, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si. Vamos explicar isso aqui com detalhe para você não entender errado. Ali está dizendo que cada um tem que considerar o outro superior a si mesmo. Volta aqui para mim um pouquinho. Isso não quer dizer que você vai se anular, né? Isso não quer dizer que você vai se importar mais com o outro do que consigo mesmo. Porque antes de amar o outro, eu tenho que me amar, né? Antes de me importar com alguém, sim, eu tenho que me importar comigo. Eu devo amar, né, o outro assim como eu me amo. Como eu me amo, exatamente. Mas o que acontece? Quando você tem a visão da seguinte forma, não, o fulano ali, ó, ele também merece. É uma pessoa que tem os mesmos direitos que eu. Ela também tem as falhas dela, também tem os erros dela. Ela também tem os sonhos dela, os objetivos. Então eu tenho que olhar para essa pessoa com esse olhar, né? Considerando que ela também é importante e não só eu. É assim que você combate o egoísmo. Quando a pessoa ela vive praticando o egoísmo, isso vai se tornando uma coisa natural. Até que chega uma hora que ela já nem percebe. É tudo do jeito dela, na hora dela. Ou seja, e quem está do lado não suporta isso. É aonde fica a família cada vez mais distante, por causa que o egoísmo faz essa separação. Mas a pessoa não percebe. Quem percebe é quem está do lado. Por isso que a Bíblia fala, considerando os outros superiores a si mesmo. Quando você olha para a pessoa e você fala, não, aquela pessoa ela é tão importante quanto eu. Ela também merece. Ela também tem o seu valor. Então você combate o egoísmo. É assim que combate. Com a humildade, né? Aí ele continua dizendo, põe o texto, por favor, de novo. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade e cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Olha aí, tá bem claro, né? Não tendo em vista somente os seus próprios interesses. Tem os interesses dos outros também, né? Aí ele diz, mas também o dos outros. Ou seja, é só os meus interesses? É só a minha vontade? Não. É a vontade também do outro. Às vezes eu vou ter que até negar a minha vontade para poder fazer a do outro em alguns momentos. Sim. Mas tem gente que não sabe fazer isso. Ela nunca abre mão. Ela nunca dá o braço a torcer. Não é verdade? Sempre o outro que está errado, né? Sempre o outro que tem que renunciar, sempre o outro que tem que parar, sempre o outro que tem que fazer. Isso vai causar uma separação entre vocês. E o diabo usa isso. Sim. Então você tem que combater o egoísmo. Você tem que combater o egoísmo. Como, pastor Fernando? Considerando o outro até superior a você. Não é se menosprezar, se diminuir. Não é você se anular. Mas é você considerar também as qualidades, os direitos, né? Respeitar a opinião do outro. Isso faz com que haja união. E o egoísmo? O egoísmo faz com que haja separação. Amém? Amém. Deu para entender?